Bom dia, mulheres abençoadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todas bem-vindas a mais um devocional diário, edificando vidas. Estamos no nosso segundo dia do estudo do livro de Provérbios. Nós ontem lemos somente a introdução do livro de Provérbios, onde fala o porquê do livro de Provérbios, para que ele foi escrito. Quem é que está buscando realmente saber e entender sobre o que está ali no livro de Provérbios. Então, hoje estaremos realmente entrando aqui nas advertências que o livro de Provérbios inicia. O versículo 8 em diante fala sobre advertência contra as seduções do mundo, contra as coisas que vão no caminho contrário àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então vamos iniciar a leitura hoje aqui do livro de Provérbios a partir do versículo 8, para podermos estar apreciando o que esse texto de Provérbios tem a nos trazer, a nos acrescentar em sabedoria. Amém? O livro de Provérbios, escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Na época ele era rei de Israel. E como foi falado no contexto passado, ele recebeu sabedoria do próprio Deus, porque ele fez um sacrifício ao Senhor que agradou o coração dele. E ao agradar o coração do Senhor, ele veio até Salomão e perguntou o que ele queria. E Salomão não quis nada mais, nada menos do que a sabedoria para governar o seu povo. Aqui no versículo 8, inicia-se a advertência contra as seduções que o mundo nos oferece. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menospreze o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. A honra e a obediência aos pais é trazida aqui no primeiro versículo sobre as advertências. Então, aquele filho que obedece, que honra o pai e a mãe, ele receberá o seu galardão de honra pelo Senhor. Porque é o filho que traz a desonra, o filho que desonra o pai e a mãe. Futuramente ele passará por um período de desonra com os seus próprios filhos, na sua família, no meio onde ele convive, porque a desonra atrai desonra, a honra atrai a honra. Por isso, a honra ao pai e à mãe é o primeiro mandamento que Deus traz nos mandamentos, após o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele traz também a honra aos pais, honrar os pais, para que a vida se prolongue, para que se tenha anos de vida, para que não se morra cedo, para que não se perca cedo a vida. Então, o primeiro mandamento com bênçãos que o Senhor entrega à sua nação, ao seu povo, é a honra ao pai, a honra à mãe, porque essa honra ela vai trazer o prolongamento de vida e ainda um galardão de honra sobre aqueles que honram os pais e as mães. Em seguida, aqui no versículo 9, já começa a falar sobre, do versículo 10 em diante, já começa a falar a respeito das tentações e seduções que o mundo oferece a todos. E essas seduções, essas tentações, para que você venha andar pelo caminho contrário ao que o Senhor deseja,
é muito forte e é usado, o inimigo usa pessoas, usa situações, usa todos os meios e formas para ver se você se desvirtua, ver se você se desvia do caminho do Senhor, para poder se enredar no caminho da vergonha, no caminho das seduções do pecado. O versículo 10 fala o seguinte, versículo 10 em diante: Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas. Se te convidarem, vem convosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemo-nos o incalculto, ainda que apenas por diversão, traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-lo por completo, como são aniquilados os que descem à cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Junta-te ao nosso bando e dividiremos em partes iguais o resultado de tudo o que tomarmos. Aqui do versículo 10 ao versículo 14, fala sobre as seduções que o mundo oferece, de andar pelos caminhos errados, aonde a busca por riqueza, a busca por vantagem, a busca por estar tendo vantagem em tudo que fizer, tem seduzido muitas pessoas, tem seduzido o povo de Deus, tem seduzido as pessoas conscientes e inconscientes da palavra do Senhor. Porque tem pessoas que conhecem da palavra e às vezes o inimigo consegue enredar, consegue envolver eles nas tramas, aonde ele acaba se envolvendo com tipos de práticas, tipos de situações que estão contrárias ao caminho do Senhor e onde levam eles para um caminho de perdição, um caminho de derrota. E aqueles também que não conhecem a palavra do Senhor, que não têm ainda o conhecimento do ensino do Senhor, muitas das vezes estão participando, mesmo que inconscientemente, mesmo que inocentemente, de situações e práticas que estão levando eles ao caminho do abismo, ao caminho da perdição. Então, vemos a advertência para que nós não sejamos seduzidos, para que não possamos, para que a gente não deixe ser seduzidos por essas situações, por esses convites que vão oferecer. Às vezes vai vir em forma de convite para você estar indo em algum lugar, participando de algum evento, participando de alguma situação ali, de algum tipo de comércio ali que tem algo por trás, algo escuro por trás, e que te oferece algum tipo de vantagem. E quando você vê, você está sendo cercado pelas teias de Satanás. Ele vai te envolvendo em certas situações, das quais vão te tirando ali do caminho. Então aqui no versículo, nesses versículos, fala a respeito dessas tentações, a respeito da sedução que o mundo oferece em todas as formas, às vezes através de um relacionamento extraconjugal, às vezes com um negócio obscuro, às vezes com uma compra ilícita. Às vezes você acha que está tendo vantagem em comprar algo ali da mão de alguém com um valor bem abaixo, e quando você vê esse algo, ele vem de uma transação, de algo que lá atrás trouxe prejuízo para alguém. Às vezes é um objeto vindo de um furto, às vezes um objeto que está vindo diante das suas mãos por caminhos, um câmbio negro,
como se diz, vem por caminho totalmente ilegal e você acha que está fazendo um bom negócio porque está com um preço bem abaixo. E aonde você está achando que está tendo vantagem, que está sendo abençoado, às vezes você está sendo ali levado pelo inimigo, pela situação, a ir para um caminho de pecado, um caminho contrário ao que o Senhor planejou, deseja que os seus filhos andem. Do versículo 15 em diante, diz o seguinte: filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam, da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam ciladas contra a própria vida, constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Como eu disse anteriormente, então alguma situação que às vezes aos olhos você acha que vai ter vantagem, são emboscadas, são ciladas para enroscar os seus pés, para poder te envolver e te levar para um caminho de ruína, para um caminho de destruição. Então, no versículo 15, nós vemos claramente a advertência para que nós não sejamos seduzidos e que não sigamos pelo caminho oferecido, pois aquele que seguir, ele estará caminhando para um caminho de perdição, para um caminho cheio de ciladas, para um caminho de derrota, um caminho de ambição e ganância que vai levar o insensato à ruína. Aqui, logo em seguida, vem uma exortação à sabedoria. Essa exortação à sabedoria, a sabedoria que clama, a sabedoria que vem clamando para que os insensatos acordem. Os insensatos que às vezes estão ali focados em permanecer no mesmo lugar, fazendo e praticando as mesmas coisas. Então, a sabedoria, ela clama para que o insensato venha ser despertado, para que ele saia deste lugar. E também traz uma exortação sobre os zombadores, aquelas pessoas que zombam sobre tudo que é espiritual, sobre tudo que é relacionado a Jesus, a Deus, a sua forma ali, a sua crença. Então, existe aquelas pessoas que são zombadores. E a sabedoria, ela clama também, ela tenta alertar e chamar à realidade esses zombadores, porque o Senhor está chamando essas pessoas insensatas e aos zombadores a se converterem verdadeiramente. Aqui no versículo 23 fala: convertei-vos, pois, a minha exortação, eis que derramei copiosamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Olha só que lindo. O Senhor, ele tenta com a sabedoria, trazer a sabedoria para as pessoas, para que elas sejam alertadas sobre os caminhos que estão andando, sobre os caminhos de perdição que estão andando, um caminho de insensatez, de um caminho de ganância descontrolada, um caminho de zombaria com as coisas de Deus. Então, essas pessoas, mesmo a essas pessoas, o Senhor ainda tenta trazer essa sabedoria para que eles venham se converter, exorta-os para que eles venham ser convertidos e que eles venham realmente ter um arrependimento genuíno diante dessa exortação do Senhor. O Senhor,
aquele que ouve, aquele que escuta a sua exortação, aquele que arrepende, aquele que se arrepende verdadeiramente, genuinamente, o Senhor ainda dá uma promessa aqui, de que Ele irá derramar sobre o arrependido, sobre o convertido genuíno, o seu Espírito. Olha que bênção! Ele promete o derramar do Espírito Santo, o derramar do Espírito de Deus sobre mesmo esses que um dia zombaram, que um dia foram insensatos, que um dia andaram cegamente e gananciosamente em busca das coisas deste mundo. Ele exorta eles, ele chama eles ao arrependimento e promete que aqueles que se arrependerem verdadeiramente irão receber o seu Espírito sobre eles. E juntamente com o Espírito Santo, juntamente com o Espírito de Deus, ele vai trazer a revelação da palavra, sobre a palavra dada sobre a pessoa. Então a pessoa irá receber revelação de tudo que o Senhor tem aqui na palavra. Então o Senhor, ele ama o insensato, ele ama aquele que ainda está andando pelo caminho tortuoso, até mesmo aquele que zomba. Ele ainda tenta de alguma forma exortá-los e trazer eles para um caminho de conversão, para um caminho de arrependimento, para que até esses venham receber do Espírito dele, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está aqui para todo aquele que aceita Jesus, para todo aquele que tem realmente um coração arrependido, para todo aquele que realmente se converte ao Senhor. Aquele que recebe o Espírito Santo, aquele que recebe o Espírito de fogo, esse também receberá a revelação da palavra. Esse também receberá a revelação daquilo que o Senhor tem oculto e escondido na palavra. Aquilo que somente aqueles que buscam, aqueles que realmente desejam ter um relacionamento íntimo com o Senhor, irá alcançar. Então, até aquele que está hoje fora do caminho do Senhor, aquele que ainda não teve a revelação do Senhor, aquele que ainda está longe do Senhor, o Senhor está exortando, o Senhor está chamando para que um arrependimento genuíno, para uma conversão genuína, e através dessa conversão, através do arrependimento, através de uma busca incessante por intimidade ao Senhor, o derramar do Espírito Santo virá sobre esses, e juntamente a revelação da palavra. Deus é maravilhoso. Deus, ele não faz acepção das pessoas. Deus, ele quer distribuir o seu Espírito, ele quer entregar o seu Espírito, ele quer derramar sobre cada um a porção do seu Espírito, para aquele que se arrepende, para aquele que se converte genuinamente. Então, aqui em Provérbios traz claramente essa exortação para que nós não possamos seguir aqui a direção do mundo, as seduções que o mundo nos oferece, porque o Senhor nos oferece coisas maiores. Ele nos oferece o Espírito Santo dele e a revelação de toda a sua palavra e as revelações do que está no coração dele. Então, aqui se inicia a verdadeira sabedoria. Aqui se inicia quando você começa a abrir mão daquilo que te dá prazer momentâneo para poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para revelar a cada um de nós. No versículo seguinte, aqui nós lemos a partir do versículo 23, aqui nós também, a partir do versículo 25, fala: em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho
e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós, vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição, como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Misericórdia, misericórdia, Senhor, que aqui ele fala sobre aqueles que permanecem com dureza de coração, aqueles que não atentem à exortação, aqueles que não ouvem a exortação, aqueles que não se converte, aquele que não se arrepende genuinamente. Chegará o momento em que ele não irá responder às suas súplicas, que o próprio Senhor irá rir da desgraça daquele que um dia desprezou a palavra dele, desprezou a exortação, desprezou aquilo que o Senhor estava oferecendo, que era o derramar do seu Espírito, que é a revelação de sua palavra. Então, que o Senhor tenha misericórdia, que as pessoas se atentem, que as pessoas abram o coração, que elas abram seus ouvidos e o entendimento, e que elas se rendam ao Senhor, e que elas se quebrantam diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que não resiste um coração quebrantado. Então aqui ele diz que aquele que se converte, aquele que se arrepende, ele irá derramar o seu Espírito. Mas aquele que não se arrepende, aquele que não se converte, esse irá receber flagelos, esse irá passar por um período de dor, esse irá um dia passar pelo terror. E clamamos por misericórdia, clamamos para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas e que o Espírito Santo consiga acessar e convencer essas pessoas a se renderem ao Pai. E aqui no final, já no versículo 31, já no versículo 33, né? Porque até o 32 ele fala a respeito de tudo isso, sobre os flagelos, sobre ele não ouvir mais as súplicas e as orações das pessoas, sobre as pessoas estarem ali realmente usufruindo sobre as suas escolhas, porque as pessoas, o Senhor é aquele que ele bate a porta, ele te oferece, ele te promete, ele fala aquilo que pode fazer por você, mas ele é um Deus que ele vai deixar você decidir, ele vai deixar você escolher o seu caminho. Ele não vai impor, ele não vai te obrigar a aceitá-lo. Ele está dizendo que ele pode fazer, ele está dizendo aquilo que ele quer fazer, mas ele não vai te obrigar a aceitá-lo, ele não vai te obrigá-lo a andar pelo caminho do qual ele está te mostrando. Ele está te alertando, ele está te exortando, porém a decisão é sua. Mas aqui também ele fala que comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar do insensato os levará à destruição. Aqui ele fala que aquele que não aceitou a exortação, aquele que não aceitou aquilo que ele estava oferecendo, aquilo que ele está aqui dizendo que irá fazer, aquele que rejeitou a palavra, a revelação da palavra e o derramar do Espírito sobre a vida dele,
Esse irá comer do fruto de suas decisões e atitudes, e as falsas alegrias momentâneas vão levar essas pessoas insensatas à destruição. Mas no versículo 33, ele termina dizendo: aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Logo no último versículo aqui do capítulo 1, ele deixa uma promessa para aqueles que ouvem a palavra dele, para aqueles que aceitam o derramar do teu Espírito, aqueles que recebem a revelação da palavra. Esses viverão em plena paz, seguros e sem temer mal algum. Amém? Então, Provérbios do versículo 8 ao versículo 33, ele nos traz uma exortação sobre o caminho do qual nós devemos andar, o caminho ao qual nós não devemos andar, e aquilo que as promessas que vêm junto com as nossas decisões, as promessas e as sentenças, porque o Senhor traz promessas para aqueles que ouvem e aqueles que andam em obediência, mas ele traz sentença para aqueles que andam em desobediência, que não ouve e que rejeita a tua palavra. Amém? Que a paz do Senhor esteja com cada uma de vocês. Vamos orar para que o Senhor venha nos fortalecer, para que o Senhor venha nos conduzir pelo caminho de obediência, por um caminho de sensatez, e que Ele nos livre de andar por um caminho de insensatez, por um caminho de falsa felicidade, de falsa ilusão, e que as promessas do Senhor venham estar sobre as nossas vidas e que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que ouvem a Tua palavra, para aqueles que andam debaixo da Sua direção. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu oro. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos alertar, Pai, por qual caminho estamos andando, por qual caminho estamos sendo conduzidos, ó Pai. Se estamos sendo levados pelas seduções deste mundo, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha nos alertar e venha nos levar para a rota de obediência, para a rota de sensatez, para a rota onde o Senhor tem desenhado o caminho por onde devemos andar. Pai, livra-nos de andar pelo caminho do insensato. Livra-nos, ó Pai, de não receber a Tua exortação em nossos corações, Pai. Que toda arrogância, que todo o orgulho que porventura esteja nos nossos corações, nos impedindo de ouvir a Tua palavra, nos impedindo de obedecer da Tua palavra, nos impedindo, Pai, de andar em concordância com aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha trazer-nos revelação e nos conduzir pelo caminho correto. Pai amado, Pai querido, nós renunciamos toda insensatez, nós renunciamos a toda sedução do mundo, Pai. Nós renunciamos a toda prática de ganhos, ó Pai, ilícitos, a toda prática de ter vantagem em qualquer coisa, Pai. Porque nós queremos, Pai, é viver na Tua presença. O que nós queremos, Pai, é receber a revelação da Tua palavra, é andar em concordância com a Tua palavra, é buscar mais de Ti, é estar mais na Tua presença, Senhor, é ser guiado pelo Teu Espírito, é receber o derramar do Teu Espírito, é viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem planejado
para os seus filhos, para aqueles que andam em obediência ao Senhor, a tua palavra. Por isso, Pai amado, Pai querido, que todo espírito de desobediência, que toda tentação que leva-nos a sair do caminho do Senhor, que seja repreendido pelo próprio Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus seja destronado e que saia em retirada das nossas vidas, para que o Espírito Santo flua, para que o Espírito do Senhor tenha inteira liberdade sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos ministérios, sobre a nossa família, e entregamos tudo, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, tudo na Tua presença, tudo, Senhor, para que o Seu nome seja louvado, glorificado e exaltado. Revela-nos, ó Pai, a sabedoria escondida na Tua palavra, todas as vezes em que nós buscarmos de todo o coração a essas revelações. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Jesus, por mais esse devocional. Obrigada, Senhor, pelas riquezas contidas nessa palavra. Obrigada, Senhor, por nos exortar. Obrigada, Senhor, por nos alertar. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto que o Senhor traz na palavra todo o conhecimento, todo o desvendar daquele que anda em discordância com o Senhor, daquele que anda na contramão da Tua direção. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Para a honra e glória do Teu santo nome, agradecemos e louvamos ao Senhor. Amém. Amém, mulheres abençoadas. Então, no dia de hoje, eu peço para que vocês meditem nessa palavra lida, que vocês peguem a Bíblia de vocês e que vai marcando e que vai anotando tudo aquilo que o Senhor trouxer ao teu espírito de revelação, tudo aquilo que o Senhor mostrar a vocês e revelar, porque o Senhor tem coisas ocultas que Ele revela a cada uma de nós, e que você busque a palavra revelada que o Senhor prometeu aqui. Busque o desvendar daquilo que está oculto e escondido, que o Senhor tem guardado para cada uma de vocês. Amém? Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês e os lares de cada uma.